a área do meu orientador, que foi o professor Isaac também. É isso, eu gostaria de parabenizar as duas apresentações e agora a gente vai seguir com o trabalho da Bárbara. Boa tarde, Bárbara. Eu vou reler novamente teu tema, que foi Caminhar na Solitude Criadora, Resquícios da Presença, da Bárbara dos Santos. Eu sei que a Boa senhora não tarde. estava porque estava dando aula. Quando eu fizer assim é porque passaram 5 minutos. Aí Tá, depois eu vou fazer novamente mais 5 e a senhora tem mais 5, totalizando os 15 minutos se for necessário. certo. Entendeu? Então tá joia. Vocês me escutam bem? Obrigada, então, pela paciência, né? Num dia bastante corrido. Eu sou a Bárbara, sou orientadora pedagógica aqui numa escola do município de Campinas. Estou atuando na gestão e também sou professora de artes e também trabalho com as questões de bordado, fotografia, cinema e como fazer essa costura dessas linguagens, tá? Então, o que eu vou apresentar para vocês se intitula Caminhar na Solitude Criadora, Resquícios da Presença. É um trabalho que eu desenvolvi no mestrado, é uma parte do trabalho, porque a dissertação foi se dando entre vários temas, e aqui eu vou falar um pouquinho dessa ideia do caminhar. Ai, peraí, deixa eu mudar o mouse aqui. Então, deixa eu ver aqui. Será que eu consigo passar? Deixa aqui para mim, não está deixando passar o slide. E agora? Quem está apresentando é você, Bárbara? Só que ele não está a setinha aqui embaixo. Saia e volte novamente para ver. Saia do slide, né? Para ver se você consegue. Peraí, ai gente, desculpa, nossa. Peraí, deixa eu tentar novamente aqui. Só um minutinho. Deixa eu... Ah, não, tem que ser do computador, né? Do computador. Deixa eu ver, parar a tela. Peraí. Ô, professora, qualquer coisa a senhora encaminha o slide para a equipe de monitoria ou para o e-mail do GEPAD. Ah, tá, gente, desculpa, estava certinho, eu já tinha testado, não sei por quê. Ele já está aqui para mim, deixa eu ver. Compartilhar tela, isso. Compartilhei. Pronto. Agora eu tenho que usar. Isso aí, acho que tem que colocar no palco agora, né? Para mim poder. Isso. Por favor. Isso. Agora essas setinhas aqui para mim, eu não sei por quê não estão aparecendo. Eu posso falar? Vou ter que ir falando, não sei, aqui para mim não. Encaminha o slide para o e-mail do GEPAD, porque aí o pessoal Posso? pode sim. Vou Que o pessoal... encaminhar já. Só um minutinho, por favor. Tá certo. Peraí. É do encaminhar, é do GEPAD. Prontinho. Deixa eu colocar. Nossa, mas achei que eu conseguiria aqui passar essas setinhas aqui para mim.
Eu acho que eu tenho que compartilhar. Ah, já está compartilhadinho, sim. A senhora conseguiu encaminhar para o e-mail, professora? Muito obrigado, viu, John? A gente tá só aguardando um pouquinho que o slide da professora Bárbara vai ser passado agora. Dá só um texto aí para ver se está conseguindo passar normalmente. Passa para o próximo slide, por favor, John. Obrigado. Pode voltar. Professora Bárbara, pode retomar a fala. Eu vou remarcar a partir de 8 minutos, viu? Tá bom. Pode até tirar um pouquinho, não tem problema não. Pode passar, por favor? Então, essa ideia de pensar num caminho a partir dessa solitude, ele mostra algumas questões importantes com relação às linguagens que eu vou produzindo, né, na pesquisa. Então, aqui, esse recorte, ele faz um diálogo entre a experiência estética e estésica do caminhar, enquanto prática de linguagem artística, a partir dos processos de criação que ancoram os discursos sobre arte, conhecimento e modos de subjetivação sobre o entendimento do que se tem do corpo na cartografia dos sentidos. Pode ir mais um? Então, o caminhar, ele é compreendido como meio de tatear os percursos da trajetória, que se mostram como um vislumbramento dos possíveis desdobramentos a partir dos vestígios da cidade, e sobre esses lugares desconhecidos do caminho que deixam rastros, vestígios, deixam resquícios de presença. Então, essa ideia de resquícios de presença é um pouco essa questão da continuidade dos processos. Então, eu, enquanto artista visual, eu entendo que os processos artísticos, eles estão num caminho fluido de continuidade. Então, eu deixo ausências, eu deixo presenças e eu deixo ecos, né? Embora não perceptíveis, mas eles ficam no discurso. E é um pouco essa questão do caminhar que vai costurando essas relações de um corpo coletivo, né? É um pouco por aí. Pode ir. Isso, então a metodologia eu busquei olhar a literatura, a produção de imagens sobre o movimento corporal e a produção de vídeos curtos. Pode ir. Então, o quadro teórico, ele faz um diálogo com os trabalhos da professora Orlandi, também com o livro Análise do Discurso, traduzido pela professora Eni, e as experiências sobre o caminhar como poéticas estéticas e estésicas do acontecimento. Então, eu gosto de pensar que existe uma textualidade nesse caminhar e ele vai se perdurando por esse fio condutor da estética e da estesia, né? Um pouco por aí. Próximo. Então, os modos de caminhar dentro dessa perspectiva que eu apresento, eles são muito distintos em diferentes lugares, mas muito assemelhados na sua composição, já que para caminhar é preciso ter um ponto de partida, mesmo que esse ponto seja o próprio caminho em si. Então, observar as andanças para produzir discursos a partir das fuligens que se encontram em expansão, o campo expandido do acontecimento que sopra presenças em profusão, a exuberância do caminhar que revela e desvela o que está escondido nas entrelinhas, oculto nas passagens, sobre a essência dos sentidos. Então, a minha preocupação aqui é um modo de olhar para esse caminhar, que é um caminhar estético, é um caminhar estésico,
e ele acontece numa flutuação de pensamento, porque existe um fazer. Esse fazer ele é mediado por essa relação dessa presença, dessa ausência, dessa reverberação, desses resquícios, né? E a partir do que não está, ou aquilo que está fora, é o que dá para a gente elementos para pensar esse caminhar como um processo estético. Pode ir mais um? Então, isso, pode ir mais um. Pode passar o slide, por favor. Isso, obrigada. Então, o trabalho, ele pretende investigar o processo do caminhar por lugares equidistantes, por meio do que eu estou chamando aqui de solitude criadora, que se esconde numa cartografia errante, que contém resquícios de presença em ausências mergulhadas em multidões no porvir do imaginário. Um corpo que sente a presença em movimentos discursivos, imaginados, inventados, soterrados na linguagem que flutua em deslizes delirantes. Então, pensar no processo do caminhar exige também que o corpo tenha uma relação de entendimento sobre que corpo é esse, que caminho é esse, né? Então, no lugar onde eu estou, numa escola, ocupando uma função de orientadora, de gestora, eu tenho um caminhar que flutua por essas experiências, pelas experiências do caminhar, na relação com o corpo que está nessa trajetória, nesse pouso, e ele vai tomando sentidos e imaginários nessa relação. Pode ir mais um? Pode ir. Então, compreender o silêncio é fundamental para uma análise discursiva. Compreender o silêncio é explicitar o modo pelo qual ele significa, não é atribuir-lhe um sentido metafórico na sua relação com o dizer, ou o que significa traduzir o silêncio em palavras, mas é conhecer os processos de significação que ele põe em jogo e conhecer os seus modos de significar. Pode ir? Deixa eu só passar um pouquinho a música aqui. Então, essa relação de imagens que eu vou apresentar aqui rapidamente, já para concluir minha fala, é um pouco o que eu tento olhar nesse processo de caminhar. Então, olhar para os vestígios, olhar para os rastros, entender que essa relação que eu estabeleço enquanto artista, ele tem uma relação de multiplicar, de entender, de olhar para a imersão dessa poética, dessa estesia, dessa experiência, de pensar que essa imagem, ela não é uma imagem pelo lugar em si, mas ela carrega reticências, ela carrega coisas que faz com que essa imagem se coloque no caminhar por uma continuidade, né? Então, um pouco esse processo do que vem antes e depois, essa relação de continuidade, ele vai se estabelecendo. Pode ir? Isso, aí aqui tem outro pôster, né? Outra montagem que eu fui fazendo a partir dessas imagens, a partir desses caminhos que eu vou fazendo essa costura, a partir desses ecos que vão sendo produzidos por essas imagens. Então, o processo que eu tenho feito é olhar para essas imagens, escrever sobre elas, depois falar em voz alta sobre essas imagens, textualizar essas imagens no meu corpo, produzir afetações com essas imagens, porque eu entendo que a partir do que a professora Eni coloca, da questão do silêncio, dessas formas do silêncio, e essas formas de olhar para esse silêncio no caminhar,
para mim, no lugar de uma artista visual que produz essas experiências, ele é um modo de se colocar em afetação, ele é um modo de colocar em agenciamento, ele é um modo de se permitir estar nessa grande trama, né? Então, esse trabalho, ele vai fazendo esses percursos. Então, aqui a gente não tem local, a gente não tem uma geografia localizada, mas a gente olha para as questões menores, né? A gente olha para aquilo que está fora da imagem. A gente vai operando com essas informações e trazendo o que eu trago lá no título, né, dessa solitude criadora, porque ela é também um pensar que tem uma relação de singularidade, mas ela também olha num modo mais expansivo, né? Pode ir. Já para concluir, aqui é o outro conjunto de imagens, então eu vou fazendo essa textura com as cores, trabalhando os elementos da imagem, fazendo essa costura, né? Um pouco essa relação. Pode ir. Aqui eu já coloco as imagens mais num quadro, né? Para olhar alguns locais da paisagem, principalmente aquilo que está em ruína, aquilo que está em fissura, aquilo que já vaza, escapa do nosso olhar. Pode ir mais. E aqui as referências, né? Então, aqui eu mais citei dentro do pensamento a partir da ideia, né, do análise do discurso, mas eu fui fazendo aqui também outras associações com a própria ideia de cartografia, com a própria ideia de filosofia da diferença, com a ideia de experiência, né? Então, eu, no lugar de uma artista visual, eu também faço essas relações com esses outros autores, né? Mas acho que aqui para o nosso seminário, eu acho que essa ideia da presença e dessa relação com a experiência da caminhada é uma questão bastante interessante para a gente investigar a partir, né, dessa ideia de uma produção de poética, estética, estésica, né, do acontecimento e das relações que a gente vai estabelecendo. Eu acho que é isso. Obrigada. Ou nada, Bárbara. Queria pedir algumas informações. Para mim não ficou claro algumas coisas, eu queria, porque é bem interessante o seu trabalho, primeiro parabenizar, né, Bárbara? Mas veja, esse caminhar que você coloca, primeiramente, né, a pergunta, é um caminhar simbólico, não é um caminhar material. É isso? E a sua materialidade são justamente essas imagens, já que você é um artista visual, essas imagens que você vai recolhendo nesse caminhar, que não é um caminhar material, mas não sei, seria mais um caminhar simbólico. É a sua percepção sobre essa paisagem nesse caminhar, não é isso? É porque ficou bem filosófico, assim, bem simbólico, e aí eu tive dificuldade em me encontrar nessa interpretação, nessa compreensão. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, Rosiane, obrigada pela questão. É um caminhar simbólico, sim, porque a gente não só caminha, né, mas a gente faz outras coisas. Ele acontece porque eu estou com uma câmera registrando essa passagem, né, eu registrando esse caminhar. Ele acontece com as materialidades que eu encontro no caminho, então eu não penso esse caminhar a princípio, eu vou olhando para esses locais e pensando em coisas que eu vou encontrar. E aí, a partir daquilo que eu encontro, eu vou pensar numa questão que me motivou, uma questão que me afetou, né? Então, por que aquela paisagem, ela traz para mim algum tipo de sentimento, ou ela reverbera alguma coisa? Aí eu vou pensar numa materialidade e vou produzir alguma coisa. Então, a sua questão me faz pensar nesse lugar dessa caminhada que acontece fisicamente, né? Você vai lá, se prepara para ter a prática ali, o envolvimento, mas ela também é um caminhar
por outras, encontrando outras ramificações, né? Então eu vou olhando para esse caminhar, mas vai vindo outras coisas para mim. Então, na verdade, não é um caminhar linear, né? Ele não é um caminhar que tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Ele é um caminhar que ele vai se dando na própria materialidade do acontecimento. E aí, às vezes, eu estou com um pensamento de uma coisa, e aí eu vou buscar outra coisa, porque é aquilo que me afetou no momento. Então, nas imagens, não deu para eu mostrar tudo, falar de tudo, mas tem alguns momentos em que eu deixo algumas coisas que eu tinha pensado, eu não aposto mais, porque eu penso que de repente, outras coisas são mais interessantes naquele momento, né? Não sei se foi por aí que você... Eu fico me perguntando, Bárbara, porque, claro, que não dá para a gente ter uma noção mais ampla do seu trabalho. Porque, veja, a análise do discurso é uma teoria bem materialista, não é? E com bastante objetividade, tanto que a gente evita que a subjetividade, claro que não tem como a subjetividade não influenciar a sua pesquisa, mas você precisa definir critérios objetivos de análise, como, por exemplo, as categorias discursivas, e eu fiquei me perguntando como é que ela consegue conciliar essa questão bem filosófica e bem simbólica, que está muito no campo da subjetividade, com a questão materialista histórica, e um tanto quanto objetiva, como análise de discurso, né? Então, eu estou aqui me perguntando o tempo todo, mas, enfim, eu acho que em outro momento a gente pode aprofundar, assim, essa compreensão de como é que você faz esse trabalho maravilhoso, inclusive. Mas é isso, eu acho que a gente pode falar. Realmente, assim, algumas coisas entram em conflito, né? Porque a própria ideia da análise do discurso, ela pede uma objetividade maior, né? E aí, quando eu pensei no evento, eu tinha olhado, pensado nessa parte da dissertação que fala dessa proposta, que é uma proposta mais aberta, né? De pensar essa polifonia, de pensar essas coisas que estão pairando sobre o caminhar, né? Mas aí você traz uma questão que eu assim, não tinha pensado em como alinhar melhor isso, né? Talvez valesse a pena ter trazer uma coisa mais, talvez mais afinada, né? Ou mais, que às vezes eu vou falando... Eu acho que eu diria mais palpável para o leitor, né? Porque ele está tentando compreender um trabalho interessante como esse, então você pode perder um pouco da importância do seu trabalho, eu acho que essa palavra, quando você não torna ele palpável, né? Porque aí as pessoas ficam dizendo, mas como é que ela está pensando isso? Eu compreendia, talvez pela minha experiência, um pouco com a D, que sei que trabalha também com imagens, né? Com as significações das imagens, mas talvez um leitor mais iniciante tenha muita dificuldade em compreender o seu trabalho, né? Nessa perspectiva mais materialista. Mas é só um toque para que você vá aprimorando a sua pesquisa. É isso, né, Joaquim? Acho que a gente pode... Por conta do horário, eu vou só contar algumas coisas. Primeiro, assim, quando eu tive acesso às imagens, agora na apresentação sua, eu fiquei com a sensação de que não era, por exemplo, no Nordeste do país. Pode até ser que seja. Por isso que eu gostaria de saber de onde a senhora fala, de onde foi feito os registros, de onde foi realizado realmente essas caminhadas, esse caminho. Eu resido em Campinas, aqui em São Paulo, e as imagens foram feitas em algumas cidades aqui do interior. O que me deu a entender, né, um discurso aí, mas que aqui onde eu moro, a gente tem espaços bem definidos. Então, a coloração que a senhora mostra nas imagens, o verde, aqui só acontece em época de chuva. Então, acontece chuvas, por exemplo, 1, 2 semanas chovendo, e o verde tá a coisa mais linda, né? Porque aí a gente volta para um período de seca e a gente vai amarelando até secar. Então, acho que era interessante mostrar de onde foi feito o registro. E, assim, também o que a professora Rosiane pontuou, de para quem está começando na área ou para quem não conhece a área, vai ficar um pouco perdido, porque é um assunto mais subjetivo, mais complexo. Não falando da sua pesquisa, é um assunto complexo. E para quem está chegando agora, ele vai ter uma dificuldade, vai ter uma dúvida.
professora já tem experiência, já tem um tempo, né, na área, e, assim, é um pouco vago. Mas, assim, uma excelente pesquisa e uma das coisas que me deu um choque foi a questão da imagem. A primeira coisa que eu pensei assim, não é onde eu moro, não é na região que eu faço parte. Tanto pela o asfalto, quanto pela a paisagem, o tom de verde, a placa. Então, dá a entender que não era, por exemplo, no norte ou no nordeste. No norte, até possivelmente, mas no nordeste acho um pouco difícil. Então, acho que é isso. Mas Eu eu vou acho que pedir. foi bem legal. Obrigada pelas orientações, sim. Eu gostaria de pedir também que você mandasse o próximo slide para a equipe de monitoria, que Tá, você tem o último trabalho do próximo bloco, tá. viu? E a gente vai seguir para o próximo trabalho. Eu vou fazer a leitura do título e É chamar próximo bloco, né? o próximo Estou bloco, aqui. discurso, corpo e movimentos sociais. Infelizes para sempre, o discurso sobre o feminicídio em Charges, da autora Jussiane Pires Rodrigues. Bárbara, se você puder sair agora, porque aí vão entrar os outros, né? Joaquim. Não sei se ela ainda está nos ouvindo. Isso, se não estiver ouvindo, acho que Ah, tá. ela botou ok, ela